De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de relacionamentos na companhia da psicóloga Tatiane de Sá Manduca. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Eu que agradeço, Luciano, agradeço a todos vocês pelo convite, é um prazer. Bom, Tatiane, a sua experiência, né, nos seus atendimentos aí, falando de relacionamentos, gerou um livro, né, o Valida-te, né? Exato. Como é que foi reunir, não é, essas experiências, essas ações e chegar aí nesse livro? Boa pergunta, né? Quando eu digo que são experiências do próprio consultório, experiências de vida, né? Porque tem uma coisa que acontece, Luciana, nossa vida é uma soma de afetos, né? Já dizia Dália Prado. E a gente vive muitas situações, né? Pessoais, particulares, a gente tem uma bagagem emocional. E eu costumo dizer que o que me fez ser psicóloga, trabalhar, né, na área da saúde, tem a ver com a dor, tem a ver com o sofrimento, né? Então, antes de ser psicóloga, eu fui paciente, né? Eu estive num processo terapêutico. E é tão importante a gente pensar nisso, para a gente fazer aquela, né, vamos chamar de desconstrução, né, do profissional da saúde, o profissional que presta acolhimento e cuidado. Então, para que a gente possa cuidar de alguém, a gente precisa cuidar da gente, né? E o que me levou a escrever um livro foi passar para as pessoas a importância da gente cuidar da nossa saúde emocional, a gente ter o nosso, que se fala tanto hoje, né, de autocuidado, né, que é o cuidado de si. E eu sempre quis, né, sempre foi um desejo muito grande democratizar a clínica psicológica. Ou seja, muitas pessoas não têm acesso, ou porque não conhecem, né, do que se trata um processo terapêutico, ou porque sentem uma enorme angústia, sentem vazio, sentem dor, né, diante do sofrimento por amor. Então, muitas pessoas não têm acesso desse tipo de cuidado. E meu objetivo era democratizar a psicoterapia, para além das paredes do consultório, levar para as pessoas um pouco do cuidado, da importância dele, do acolhimento, né? Falando sobre temas tão comuns a todos nós, né? Tão comuns, tão cotidianos, mas que muitas vezes faz com que a gente entre em sofrimento, faz com que a gente permaneça e naturalize a dor. Então, esse foi o objetivo, né? Escrever sobre a clínica psicológica é escrever sobre a vida, né? É escrever sobre as nossas dores, sobre o nosso potencial de amor, sobre os nossos afetos. E esse foi o objetivo, né? Levar para as pessoas, né, que tem saídas, que a gente pode sim acolher as nossas vulnerabilidades, as nossas dores, né? E que é preciso cuidado, né? O cuidado de si. Perfeito. E é interessante pensar isso, porque eu acho que vocês devem ter essa rotina de consultório de receber muitas questões similares, não é? A repetição de quadros, de sistemáticas, e muitas vezes se deparar justamente com isso, né? Nossa, por que tanta gente com as mesmas questões, com os mesmos problemas? Você falou uma coisa muito interessante, Luciano, né? Como é que a gente lida? Porque é um tanto paradoxo, né? A gente lida com muitas questões que são muito similares, mas a gente tem uma bagagem muito única, né? E essa bagagem muito única tem a ver com como a gente experiencia o amor. Como é que a gente aprende a amar? Né? O amor é algo que é construído. Então, como é que a gente aprende a amar? Como é que a gente aprende sobre o amor, sobre a dor? Como essas primeiras experiências que eu falo que são inaugurais, que são relacionadas aos nossos afetos, aos nossos cuidadores, aos nossos pais. Como a gente aprende a amar tem a ver com esses primeiros cuidados, né? Porque um bebê, ele não existe se não tiver ali um cuidador. Então, para que, olha, se a gente está aqui, se deu tudo certo aqui, nós tivemos alguém que não somente sustentou todas as nossas necessidades, né, de comer, né, de cuidado, né, mas as necessidades,
né, emocionais, né, sustentar essas necessidades emocionais. Então, quando a gente fala que são dores comuns a todos nós e até cotidianas, mas de uma maneira muito particular, de uma maneira muito diferente, porque diz respeito às nossas experiências de vida. Embora a gente tenha os mesmos dilemas e os mesmos conflitos, eu tenho uma maneira de interpretar, como você tem uma maneira de interpretar, quanto vocês que estão assistindo têm uma maneira de interpretar e de sentir. Né? Às vezes a gente não assiste um filme e aí a gente pensa, nossa, esse filme bateu aqui em um lugar, você viu essa parte? Daí a outra pessoa, nossa, essa parte eu não achei tanto, eu gostei daquela. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o filtro, né, ou seja, a interpretação daquilo que acontece tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com aquilo que foi internalizado das nossas experiências afetivas, né, as experiências de falta, as experiências de falha, as experiências de amor, de sofrer por amor. Então, tudo isso, de uma maneira muito cotidiana, é também de uma maneira muito particular, né? Eu gosto daquela música da Marisa Monte, né, que fala, né, infinito particular, porque todos nós temos um infinito particular dentro da gente. Perfeito. E que está justamente aí, como você coloca, né, nesse repertório de relações que a gente desenvolveu ao longo da vida, né, aquela caixinha das emoções. Por isso que às vezes a mesma situação, situações muito similares, para uma pessoa pesa demais, né, é um elefante aí que a pessoa carrega, e para outra é a coisa mais simples do mundo, é uma pluma. Talvez para a outra não se trate daquilo, aquilo não conversa com as emoções, com os afetos, com as experiências dela, né? Então você vê que é isso, né? A gente é único, a gente tem uma maneira de sentir, a gente tem uma maneira de interpretar, e quanto mais a gente legitima isso, né, com a nossa verdade, a gente entende, a gente acolhe as nossas dores, mas a gente consegue o que eu diria e que chamo de liberdade, né, de ser quem se é, de legitimar, de validar as nossas emoções, de acolher as nossas vulnerabilidades, de compreender por que a gente pensa dessa maneira. Será que isso tem a ver com aquilo que eu aprendi, com as minhas experiências de vida? Então, no mundo que a gente vive hoje, de muitas sentenças, né, absolutistas, né, de todo mundo sabe de tudo, eu acho que é um verdadeiro desafio, né, a gente se convocar a olhar para a gente, né, para a gente não se submeter a uma servidão, às vezes doentia, né, de ter que seguir padrões que, na verdade, não têm relação com quem a gente é, com quem a gente se constitui. Aliás, tão difícil, né, porque é uma pergunta que vem com essa ideia socrática, né, de quem somos nós, mas quem somos nós, né? Como que a gente se implica nas nossas histórias de vida? Né? E eu acho que é para a gente se demorar mais nessas perguntas, é para que a gente questione mais, porque que tem sofrimento, tem. A questão é que muitas vezes a gente foge, a gente se defende dos nossos sofrimentos, né? E isso tende a retornar de alguma maneira. Então, talvez o que eu proponho com isso é a gente aprender a lidar com as nossas angústias, com os nossos sofrimentos, as nossas falhas, para que a gente não naturalize a dor. Não naturalize, né? O amor, a gente... né, eu costumo, né, brincar com isso, que assim, tem uma maneira da gente não sofrer por amor, é a gente não amar, né? E isso também é difícil demais, né? Seria quase que impossível. Então a gente lidar com as nossas dores, com as nossas angústias, com os nossos vazios, né? Tem a ver com isso que eu escrevo. Perfeito. E é interessante também uma questão, né? Quando a gente fala aí desses amores, nós estamos falando dos afetos que não estão relacionados só na questão da relação de casal, como muitas vezes as pessoas colocam, né? Porque a gente começa a constituir a afetividade na família, no núcleo familiar, às vezes até com o bichinho de estimação, que nos ensina muito a respeito de afetos, né? E vai trilhando isso nas amizades, etc. E muitas vezes se coloca também nos relacionamentos uma questão de expectativas demais, né? Então, da história infantil, né, do Felizes para Sempre ao filme, né, tudo é mágico, tudo é grandioso, e sai muito dessa relação real, né, de afetos, que é construída no dia a dia, que é construída nos pequenos momentos. Nossa, excelente, Luciano, porque quando você pensa nisso, né, como uma maneira, talvez, né, da gente aprender, a gente internalizar
né, esse felizes para sempre, quando há um rompimento de uma relação, há uma frustração com o relacionamento, que é uma dor psíquica enorme, né? A pessoa tem um sofrimento absurdo, mas também por essa ideia, muitas vezes, né, incutida em nós, né, de que ou o felizes para sempre, né, ou de uma idealização de um relacionamento, né, uma idealização do que deve da família doriana, e isso, quando não acontece nos moldes, na idealização que a gente tem como registro, tem como internalizado, a gente cai num intenso sofrimento. Né? E a gente precisa se questionar sobre isso, perguntar sobre isso, se indagar sobre isso, porque muitas vezes está relacionado a isso que eu considero como ideal, né? Então a gente projeta, né? Ou seja, no projetor mesmo, a gente olha para frente, ali vê aquela projeção daquele ideal, quando a gente sente que não chegou naquele ideal, porque muitas vezes é um ideal, né, inatingível, eu diria, né, porque é idealizado, é perfeito e a vida não se trata disso. A gente se frustra, a gente se desqualifica, a gente trai, né, muitas vezes cai no adoecimento. Então, pensar sobre, né, essa maneira idealizada da gente viver, da gente estar no mundo, o que a pandemia, né, vem nos mostrar aí, né? A gente está lidando com indeterminismos, né? E isso é difícil bastante, né? Lidar com esse não saber, né? Lidar com esse, né, eterno recalcular rota, porque quem aprendeu aí nesse tempo, né, a talvez ter resiliência, né, e saber recalcular rotas, talvez tenha aprendido muito de si no momento, né, onde a gente lida com o determinismo, com um sofrimento enorme, muitas pessoas perdendo pessoas. Então, isso faz com que, né, se a gente não sente, né, tudo isso que nos está acontecendo, talvez a gente esteja se defendendo demais, talvez a gente esteja até num processo defensivo para não lidar com essa realidade, que é uma realidade dura que a gente vive hoje. Porém, se a gente consegue, né, aprender a fazer novos caminhos, aprender a recalcular as rotas, aprender a viver, né, diante daquilo que é possível, talvez a gente aprenda, né, algo sobre nós, né, sobre os detalhes da vida, as brechas, né, que acontecem aí diante de um momento muito difícil pelo qual a gente está vivendo. Voltando a falar dessa temática aí múltipla dos relacionamentos, o interessante do livro é que, lógico, né, dentro de todo aí o regramento do anonimato e etc., né, a gente está falando aí de ações recorrentes, mas muitas vezes, como você citou cinema e etc., o quanto a gente muitas vezes se reconhece no outro, né, e observa no outro os nossos dilemas, e muitas vezes até o peso extra que a gente coloca nos dilemas, né, como a gente vê no outro que não é tão assim. Né? É uma ferramenta interessante isso, né? Se enxergar no outro, e essa ferramenta da empatia que a gente fala tanto hoje em dia, o quanto ela é fundamental. Eu tô achando que você já leu o meu livro, viu, Luciano? Você está falando aqui, né, eixos fundamentais, né, pelo qual eu escrevo Valida-te. E você fala agora, né, sobre o reconhecimento, né, o reconhecimento do outro, porque eu penso que a gente se conhece através do olhar do outro, né? Não se perder também ao olhar do outro, talvez seja, né, um dos princípios importantes que eu coloco sobre validação. Mas sim, né, nos reconhecemos, né, desde criança pelo olhar do outro. E isso também, como estávamos conversando agora, né, como é parte da nossa maneira de se relacionar, né, de interpretar o mundo. Eu coloco em alguns casos do livro, né, situações, como a gente disse agora, né, de interpretações, o que faz com que eu enxergue, né, determinadas situações de uma maneira e você de outra. Né? Isso tem a ver com uma verdade absoluta, né? Com o que é óbvio, né? Não, porque na verdade o óbvio é obtuso, né? Mas se trata muito mais de que as minhas experiências, né? Elas inauguram em mim um olhar sobre o mundo.
né? E isso talvez é algo que a gente precise aprender. A gente sim se reconhece, né, por parte do outro. Acredito que não tem um veículo mais grandioso de reconhecimento quanto o relacionamento, né, o se relacionar com. E a gente aprende o melhor, né? Na melhor das hipóteses, a gente pode aprender muito da gente quando a gente se coloca a questionar o que é que aconteceu, né? Como coisas tão comuns assim, eu fiquei chateado, né? Como eu coloco no meu livro algumas situações, eu fiquei chateado porque tal pessoa falou isso, aquilo. Tem a ver com o que o outro falou ou tem a ver com como é que eu me sinto diante daquilo que foi falado, né? Como eu lido com o ressentimento, né, que é uma mágoa, né, que é não adiada, como muitas vezes eu me coloco em situações, né, submetendo, tendo uma disponibilidade absurda do outro, não conseguindo muitas vezes dizer não, estabelecer o meu próprio limite na relação, né, e utilizo aí, né, de artimanhas que são dentro das nossas, né, perspectivas, né, para se isentar da culpa, da responsabilização. Então, isso tudo tem a ver com as maneiras que a gente se vê, as maneiras que a gente enxerga, as maneiras que a gente... Como é que a gente se implica ao nosso sofrimento sem depositar no outro, né, aquele arsenal, né, um arcabouço de necessidades a serem atingidas que tem a ver com a nossa história. Né? Então, isso fico pensando que talvez seja muito importante a gente pensar, a gente parar, a gente elaborar, né? E refletir, porque parte da elaboração eu pensar sobre a minha maneira de sentir, por que eu me sinto desqualificado frente a algumas situações, porque eu me sinto tão diminuído de frente a algumas emoções, e aí para driblar esse sentimento eu tenho que falar sim para o mundo, né? Eu tenho que seguir aí essa servidão do outro. Então tem um entrave aí que, claro, que pode sim levar a um sofrimento intenso, e é sobre isso que eu proponho falar, é sobre isso que eu proponho, né, quando digo no subtítulo, né, confrontar, é entender a respeito dessas emoções e desses afetos, para que isso não se repita, porque a gente tem aí no nosso aparelho psíquico, né, ele tem uma economia de energia, né, e se a gente não lida com essas situações, elas tendem a retornar, elas tendem a repetir. Né? E muitas vezes a gente coloca aí a culpa no outro, no cachorro, no vizinho, no seja o que for, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar em contato com aquilo que é nosso, com aquilo que tem a ver com os nossos registros, com as nossas experiências, com as nossas emoções, com os nossos afetos. E aí você coloca um ponto muito importante, porque tem pessoas que repetem ciclo de relacionamento, né? Sempre o mesmo ciclo, aí não dá certo, aí começa de novo com outro e vai e volta, e o diabo sempre é o outro, né? A pessoa nunca para, e a gente nunca para se analisar e ver, olha, o que eu estou fazendo de errado, que eu estou repetindo a mesma fórmula. É isso, né? Os demônios são os outros, né? Exato. E isso é importante, porque se a gente não entra em contato com a nossa, né, diria, responsabilidade, entender por que nas dinâmicas relacionais, o que faz com que eu entre numa relação e tenha a mesma dinâmica, né, parecida com 15 pessoas. Ou seja, vamos pensar na dinâmica relacional, mas vamos pensar numa dinâmica profissional também. Quais seriam as minhas dificuldades, né? Porque é que eu... sei lá, tenho aqui, olha, as últimas 15 experiências, eu fiquei aqui um mês em cada e uma por, né? Então a gente cria, né, uma certa fantasia, né, de criar justificativas para todos eles, mas não para olhar para a gente, para saber o que é, né, o que acontece em mim. E talvez, né, demonstre aí uma dificuldade, seja de afeto, seja relacional. Tem um caso interessante que eu coloco no livro, que é uma pessoa que, assim, todas as vezes que ela se sente intimamente ligada, né, a uma pessoa, então quanto mais próxima ela sente, ela começa a se distanciar. E isso inconscientemente tem a ver com o medo de amar, ou melhor, né, medo de amar não, medo de sofrer por amor.
né? E a gente tem várias articulações assim, né? A gente tem, só que quando a gente fala do nosso inconsciente, né? Muitas vezes a gente não sabe porque mantém-se aí nas dinâmicas de relacionamento repetitivos que traz um intenso sofrimento. Mas não se indaga sobre o que é que faz com que eu escolha as determinadas pessoas, o que é que faz com que eu de antemão, antes de ser demitido, por exemplo, eu me demita, né? Que dificuldades que eu tenho, seja ele de abandono, de falta, de não ser aprovado, de não ser reconhecido. Então, tudo isso tem a ver com essas dinâmicas e esses ciclos repetitivos, né? Esses ciclos que faz com que a gente entre, sim, em sofrimento, ciclos que faz com que a gente, né, se mantenha aí nessas dinâmicas e coloque aí a responsabilidade no mundo, né, nas pessoas. É porque tal pessoa falou aquilo, né? E não se olhe pra gente como é que eu me implico nessa situação, como eu me vejo, né? Legitimo o que eu sinto, quando isso acontece, né? Será que eu sinto que eu não sou amado? Será que eu sinto que eu não sou aceito? Eu tenho uma necessidade muito grande de pertencer e eu faço isso, às vezes, até a próprio punho, brigando. Então, são conflitos, né, e dilemas relacionados à nossa maneira de ver. Quando eu falo aqui, você vai se lembrar de uma pessoa, de um vizinho, de um amigo, de alguém da família, né? E se trata disso, né? Se trata do que a gente começou falando, né? Sentimentos, afetos tão comuns a todos nós, mas particularmente, né, subjetivamente, aí, tão únicos, relacionados à nossa maneira de sentir, à nossa maneira de ver o mundo, à nossa maneira de amar. Perfeito. Para encontrar o Valida-te aí, né? Como é que a gente faz? Tá online? É só formato físico? Tem formato digital também, né? Como é que a gente encontra o livro? Ótimo. Então, todos vocês, deixa eu mostrar aqui, porque a capa tá lindíssima, né? Edição pela Literary Book. Então, a todos vocês, né, que querem comprar, que têm interesse aí, né, de se questionar, de sair um pouco dessas rotas, né, que a gente comentou agora. Valida-te está disponível em todas as livrarias. A gente está com uma campanha até amanhã. Então, todos os livros, aproveita aí, Dia das Mães, a todos vocês que querem comprar o livro, comprando pela Literary Book, vocês receberão o livro com a dedicatória. Esse livro é parte de um projeto, né, um projeto de vida, um sonho. Se você puder segurar ele mais visível aí. A psicoterapia, né, e popularizar isso. Então você pode, olha, talvez eu não quero ler, mas presentei alguém, é um ato de amor, é um ato de generosidade, né, e é um projeto que quero, sim, por isso que contei com grandes pessoas aqui para me auxiliar. Então, aqui na contracapa tem a dedicatória do Ronivon, da Tânia Calil, entre outras pessoas aí que no meu relacionamento, né, eu pude fazer laços de afeto e que também, né, me ajudam aí a fazer esse projeto, né, tão grandioso que é, né, levar, quando eu falo levar o cuidado, levar o acolhimento, levar a reflexão, né, a elaboração para as pessoas. Então, todos vocês que querem comprar, entra lá. Até amanhã, né? Acho que até amanhã. Se não for a Literária, depois vai brigar comigo. Mas até amanhã vocês podem adquirir com dedicatória, tá? Depois vocês podem adquirir, tá em todas as plataformas, as livrarias físicas também pela internet. E com muito amor que escrevo aí e me inscrevo para vocês através desse livro. Maravilha. Tatiane, gratidão pela conversa conosco, né? Tenho certeza aí que o livro vai fazer essa ponte, essa conexão que muitas pessoas necessitam. Eu espero realmente, né, que as pessoas procurem, adquiram, presenteiem, né, quem elas veem aí que tem a necessidade, né, de ter esse olhar. E o programa está sempre de portas abertas aqui para a gente debater esses e outros temas. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada a todos vocês. Quem quiser encontrar também, me encontrar nas redes sociais, pelo Instagram, Tatiane de Samanduca, né? E tem todos os meus contatos lá, o link para que vocês possam adquirir. E meu agradecimento também por esse bate-papo gostoso aqui com você, Luciano.